Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos nesse momento de reflexão da Palavra de Deus pela comunidade católica Obra de Amor, e que esse momento de meditação, de reflexão, possa verdadeiramente ser um sinal de esperança para mim e para você. Comecemos voltando o nosso coração ao Senhor, nesse momento de intimidade, nesse momento no qual nós nos desligamos dos nossos afazeres, acalmamos a nossa mente, o nosso interior, da agitação que possa nos atingir, para que melhor possamos ouvir e escutar a palavra do Senhor. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, pelo calendário da Igreja, nós meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. E nos diz assim a Sagrada Escritura: O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um trecho muito curto, mas que nos diz muito. Assim como hoje, naquele momento, as pessoas não tinham muito a noção de quem era Jesus. E por isso, teorias, lendas, comentários, achismos sobre Jesus eram divulgados, como se dizia, né? À torta e à direita, porque muito se falava, mas muita coisa no diz que me diz, sem haver uma profundidade ou algo nesse sentido. Assim como hoje, infelizmente, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos do nascimento de Cristo, muitos ainda não têm a verdadeira noção de quem ele seja. E muito disso há muitos fatores, mas muito disso vai justamente pela motivação que as pessoas se direcionam ou têm esse contato com Jesus. Por quê? Nós vemos aqui que há uma curiosidade por parte de Herodes. Quem é esse homem que faz essas coisas? E até relembra uma atrocidade que ele fez, que foi mandar cortar a cabeça de João Batista para satisfazer um compromisso que ele fez com a filha de sua esposa ilegítima. Lembremos brevemente que João Batista acusava Herodes de estar casada em adultério, unido em adultério com a esposa de seu meio-irmão. E essa mulher tinha uma filha que era Herodíades. E quando ela se apresenta numa festa, no meio de muitos convidados, pelo apelo sexual e pela fraqueza, pelo vício, pela desordem de Herodes, ele se compromete a dar a ela qualquer coisa, inclusive até metade do seu reino. É quando Herodíades induz Salomé a pedir a cabeça de João Batista. Pois bem,
nós vemos que há um interesse de Herodes, movido por um interesse ou até mesmo um remorso, porque naquele instante, pela sua fraqueza, pela sua inconstância, pela sua dubiedade, Herodes foi enganado e por isso ele manda matar João. E aqui, talvez mais do que uma mera curiosidade, mas talvez até um medo. E se realmente João tivesse voltado dos mortos para matá-lo, para se vingar de alguma forma? E esse não era senão o motivo pelo qual Herodes se questionava sobre quem era aquela pessoa que na verdade se referia a Jesus. Hoje, a pergunta que nós devemos nos fazer e que ouso dizer que Deus nos faz é: qual é a nossa intenção em termos um relacionamento com Deus? É lógico que, pelo tamanho desse mistério, por mais que saibamos que Jesus é realmente Deus encarnado, pois se a Sagrada Escritura nos ensina que Ele é Filho de Deus, é porque Ele tem a mesma natureza que seu Pai, ou seja, Ele é Deus. Ele é uma pessoa divina na realidade da Santíssima Trindade, o mesmo Deus. Uma pessoa divina que apresenta duas naturezas, natureza divina e natureza humana, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E para nós nos mergulharmos, nos lançarmos nesses braços, nos abandonarmos nessa pessoa de Cristo, o que realmente é o motivo pelo qual, a razão pela qual nós queremos ter esse contato? Infelizmente, nós vemos em nós mesmos, não apenas nos outros, não podemos ser hipócritas a esse ponto, que nós vamos atrás de Cristo, de Deus, por um interesse, para satisfazer as nossas desordens, nossas paixões desordenadas, nossas vontades, nossos vícios, sim. Quantas vezes nos dirigimos a Deus para que Ele possa agir e, entre aspas, conformar situações aos nossos anseios, aos nossos desejos? Quantas vezes não recorremos a Deus simplesmente para termos um alívio de dificuldades econômicas? Ou mesmo por algumas situações que são mais justificáveis, mas única e exclusivamente para satisfazer a nossa vontade. Ora, se Ele é Deus, nós é que devemos nos submeter à vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita e nossa não. Hoje, querido irmão, querida irmã, quem é Jesus para você e qual o motivo que o leva, que a leva a querer estar perto de Jesus? Se esse motivo não é um motivo justo, não é um motivo de desapego, não é algo que faça nos sentir livres em relação às coisas, pelo contrário, é uma busca de uma teologia da prosperidade que nós buscamos para termos uma resposta aqui, um retorno aqui, e que nada mais é do que uma ilusão, porque é o que nos faz nos apegar ainda mais a bens, a posições e a assuntos que são apenas dessa realidade passageira, pequenina e muitas vezes miserável. Eu e você nascemos para o céu. Eu e você nascemos para a eternidade. E comparado a isso, nada mais tem importância. Mas para que nós possamos realmente colher esses frutos de vida eterna em nossas vidas, nós precisamos responder essa pergunta. E mais, se ela não é satisfatória ainda, que eu e você possamos nos converter cada dia mais, para que a nossa resposta possa verdadeiramente ser aprimorada, ser melhorada, ser purificada.
Não busco Deus para satisfazer a minha vontade, mas o busco para que eu possa fazer a vontade dele. Agradeço, querido irmão, querida irmã, que nos acompanhou até aqui nesse momento. Peço que você dê seu like e compartilhe esse vídeo a tantos irmãos e irmãs que necessitam, nesse momento, de uma palavra de esperança. Um grande abraço. Deus abençoe.